boa noite, está no ar o Família Palestra TV aqui pela AUTV. Você nos segue no Twitter, @Família Palestra, sem o A no final, e participa aqui com a gente nas nossas mídias sociais, Família Palestra TV Oficial, nosso Facebook, Família Palestra, sem o A no final, nosso Twitter, e Família Palestra no Instagram. Para falar aqui com a gente no WhatsApp, você digita 99-585-1914 e participa ao vivo aqui conosco. A gente está aqui no Periscope também fazendo transmissão experimental rapidinho aqui, só para avisar para vocês. E vou começar dando nosso boa noite aqui ao Bruno. Seja bem-vindo, Bruno. Boa noite. Boa noite, Tarso. Boa noite, pessoal. Como sempre, é um prazer estar aqui. Eu falei que ia voltar e voltei. E sempre, quando tiver jogo da Libertadores, eu tenho que vir, porque eu sou bem pé quente. Né? Aí sim, hein? Aí sim. Rogério Lugó está aqui presente, Turma do Amendoim sempre conosco, seja bem-vindo, Rogério, boa noite. Boa noite, Tarso, boa noite, Bruno, boa noite, Paulo, temos um convidado especial aqui. Muito contente com o Palmeiras, eu acho que passou aquela fase de Marcelo Oliveira e o Cuca finalmente deu um padrão de jogo ao time do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras agora tem grandes possibilidades de ser campeão paulista e agora é rezar um pouco na Libertadores, porque na minha opinião fica muito difícil, mas eu acho que tem um futuro promissor pela frente. Confio muito no trabalho do Cuca, eu acho que o Palmeiras tem um bom futuro para esse ano aí. Não na Libertadores, mas eu acho que ao longo do ano o Palmeiras tem uma grande possibilidade de ser campeão. Boa noite a todos. É isso aí. Paulo D'Angelo, seja bem-vindo. Família Palestra, uma paixão viverde, sempre presente aqui com a gente. Boa noite. Boa noite a todos. Eu não podia deixar de falar do Marcos. Não podia. Não dá. E agora o Bruno também falou que é pé quente. É bom porque assim esquenta a cueca que ele vai usar aqui na semana que vem. Difícil. Na terça-feira. Vai ter que aparecer. Vai ter a outra. Porque será eu tô viajando. Semana que vem estou viajando. Mas eu quero ver você aqui, ele tocando a musiquinha lá, né? Difícil. E você se despindo aqui. Boa. Vai ser bonito, pô. Sabe, com aquelas banhas penduradas. Bonito não vai ser. Vai ser ridículo, mas tudo bem. Mas vamos falar do Palmeiras. Palmeiras parece que está encontrando o trilho aí, depois de um tempo, né? Pelo menos você está vendo o Palmeiras jogar a bola, que não estava acontecendo. O Palmeiras estava correndo atrás dela, né? Então vamos ver se os jogadores estavam se estafando à toa, e ao invés da bola correr, corriam todos, não, que nem louco, então, sem padrão nenhum. Agora parece que o seu Cuca está dando um padrãozinho de jogo. E hoje a gente tem convidado especial, né? Isso, meu vizinho. Mostre aí, Zé, o lançamento do livro aqui no Família Palestra. Aqui, ó. Parque dos Sonhos, um projeto aí que estava aí nas mãos, na cabeça de dois grandes historiadores da Sociedade Esportiva Palmeiras, Fernando Raso Galupo e José Ezequiel, nosso grande conselheiro também. E para variar, o Ezequiel vou ter que cornetar porque ele faltou. Nossa, ele assim, sabe aquela coisa, não pode falar que é eminência parda, senão vão falar que é preconceito e tal, né? Mas é aquela pessoa que ele é inteligente, tá, mas ele não gosta de aparecer. Ele tem horror a essa câmera aqui, só porque ele fala, poxa, tem milhões de pessoas me assistindo aqui e ele fica com uma paura. Então, Galupo vai fazer as vezes dele aqui. Seja bem-vindo de volta, Galupo. Muito boa noite. Um prazer tê-lo aqui novamente. O prazer é todo nosso. Tarso, Bruno, Lugó, Paulo D'Angelo. Sempre é uma alegria a gente poder falar das coisas do Palmeiras, principalmente de um projeto bacana como esse. Bom, o apelido do José Ezequiel em diversas mídias, né, é o nosso Tim Maia das Alamedas, né? Ele marca que vem, mas nunca aparece, né? É o nosso grande Tim Maia, é o síndico, né? O mestre Ezequiel, mas hoje por uma boa causa, tá, tem uma reunião importante dos grupos de trabalho lá do Conselho do Palmeiras. Esperamos que ele ponha um pouco de lucidez na cabeça de muitos lá dentro. E, enfim, também esperançoso como todos nas primeiras palavras de vocês, vendo o Palmeiras mais organizado, um time com um pouco mais de fibra, com um pouco mais de objetividade, não apenas 11 camisas correndo desordenada.
Confiamos muito no trabalho do Cuca, sabemos que ainda existem algumas peças que precisam ser ajustadas no plano individual e também no plano tático, mas a fé em relação ao sucesso do trabalho do Cuca, a médio e longo prazo, se as cornetas não soarem forte nas alamedas palestinas, entendemos que... Esse pessoal, né? Entendemos que... tem umas cornetas que eu vou falar, né? Tem uma aqui do meu lado que eu vou falar, né? Vamos ver até quando Galo, tem um posso prazo de validade. Posso começar com uma primeira pergunta aqui? Por favor, vai com calma. Esse último dia... Vai com calma que eu sou o Galupo Paz e Amor. Boa, eu também. Paz e Amor, durante a palestra. É o seguinte, houve esse problema com o Fred aí, ontem, né? Que não apareceu no treino, esse problema. O que você acha de Fred no Palmeiras? Queria ouvir a sua opinião do Fred no Palmeiras. Um bom debate, é um tema maravilhoso. Eu até coloquei no meu blog ontem um texto a esse respeito, trazendo à tona um pouco do histórico do Palmeiras em relação a atletas, problemas que resolveram e acertaram a vida palmeirense e a carreira deles quando vieram para o Palmeiras, né? Então vou pegar 3 casos muito rápidos, né? E justamente de jogadores egressos do futebol carioca. O primeiro grande caso na vida palmeirense de um atleta problema foi o Jair da Rosa Pinto. Em 49 ele era o grande jogador do Flamengo, ele foi taxado pela torcida do Flamengo de estar na gaveta num clássico em que o Vasco ganhou de 5-2 do Flamengo, e a torcida queimou as camisas dele, ele teve que sair a toque de caixa da Gávea, e na sagacidade do Ferruccio Sandro, então presidente do Palmeiras, ele pegou o trem, foi para o Rio de Janeiro, em poucas horas ele assinou o contrato, trouxe o Jair da Rosa Pinto para o Palmeiras e foi um dos grandes artífices do time das 5 Coroas e principalmente do time campeão mundial de 51, foi o grande camisa 10 do Palmeiras. Mas na sequência, nos anos 60, essa história se repete com outra roupagem, né? César Maluco, um craque das categorias de base do Flamengo, mas tido como um jogador problema, né? O Palmeiras foi procurado por alguns elementos do Flamengo e houve uma troca de o Ademar Pantera, que era um jogador mais consagrado do que o César, tinha sido artilheiro do torneio Rio São Paulo em 65 pelo Palmeiras, e o Palmeiras trouxe o César Maluco e foi aquilo que foi o César Maluco, um grande ídolo, o maior artilheiro da era profissional da Sociedade Esportiva Palmeiras, multicampeão nas academias e um sucesso retumbante. Mais recentemente, a questão do Edmundo, né? Edmundo também tido como uma joia naquela Copa São Paulo de 1992 com o Vasco da Gama. Eurico Miranda dizia que era o novo Roberto Dinamite, que era um grande jogador. Teve muitos problemas na sua transição da base para o time profissional do Vasco da Gama, e por uma oportunidade, né, por uma situação, em 93 ele aporta no Palestra Itália para ser um dos grandes ídolos da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Por que eu retomo todos esses exemplos nessa questão do Fred? Porque eu vejo muita similaridade em relação a isso, né? Apesar de entender que o Fred é menos problema que todos esses 3 juntos. Eram gênios irracíveis, né? E o jogador como o Fred, alguns até me questionaram quando eu coloquei esse texto e essa visão e essa abordagem, dizendo, mas a nossa necessidade é um 10. A necessidade não exclui a oportunidade. Eu acho que a questão do Fred é uma questão de oportunidade. E quanto à parte física dele? Olha, nós temos um departamento físico competente. Isso é mesmo? Não, pelo amor de Deus. Não, Serginho, capaz de pelo amor de amor, Deus, né? deixa eu perguntar de novo. Acho que eu fiz. Não, pera um pouquinho. Você escreve fazer muito bem, mas você eu acho que eu fiz a solta pergunta. umas piadas. Eu acho que então vou fazer uma outra pergunta, porque eu fiz a pergunta acho que errada. Eu ia perguntar do Fred, então já vou aproveitar, vou perguntar no departamento médico do Palmeiras. Não. O departamento médico do Palmeiras recuperaria o Fred? Veja, eu acho que a questão física do Fred, que há um longo tempo vem demonstrando que ele não tem um aproveitamento tão grande em relação ao percentual dos jogos do seu clube, né? Em torno de 40% a 50% dos jogos ele tem efetuado nos últimos anos, né? Por conta dessas lesões, mas acho que também tem uma lesão psicológica nessa questão.
né? E uma lesão administrativa, porque ele muitas vezes deixou de jogar por questões de salário, muitas vezes por questões de conflito interno, de bastidor, muitas vezes por desentendimentos com o técnico, ou com um membro da comissão técnica, ou com o próprio atleta. Muito da falta dele em campo tem também fatores externos e muito menos de lesão, né? Muito menos de lesão. Sem brincadeira, acho que o Palmeiras tem um departamento médico competente. O problema é que teve uma sequência de casos e de atletas problemas. Não vejo o Fred nesse quadro, né? Nós pegamos o Edu Dracena com um histórico grande de lesão. Felipe Gabriel. O Cleiton Xavier, quando ele veio, já tinha prescrições de lesões crônicas. Felipe Gabriel, então, ele já vem também de uma sequência. Quer dizer, então, óbvio, tem ali algumas coisas a equacionar? Tem. Mas também o histórico dos jogadores que vieram na mão dos profissionais do Palmeiras são bastante questionáveis. A questão do Fred propriamente dita, eu acho que na mão do Cuca ele teve a melhor fase no Fluminense. Acho que existem alguns companheiros os quais ele já haviam jogado no Fluminense que estão incorporados no elenco do Palmeiras, caso do Arouca e do Jean, né? E que poderia harmonizar completamente. Eu acho que o nosso elenco ofensivo, as opções ofensivas para o Campeonato Brasileiro ficariam Dudu, Gabriel Jesus, Barrios e Fred. Acho que mas o Barrios provavelmente... E eu queria complementar, além disso, eu acho que tem uma questão da liderança muito forte no Fred e que falta ao time do Palmeiras. Hoje eu não vejo um jogador ao lado de um juiz, numa bola de decidir, você não vê hoje. Eu acho que a liderança do Fred seria fundamental nesse time do Palmeiras. Com certeza, ele é um jogador que ele tem predicados técnicos, ele tem predicados intelectual, ele tem poder de liderança, ele é um jogador muito diferente para o contexto atual do futebol brasileiro. Eu acho que em qualquer time de futebol você não pode desprezar uma figura como ele, né? Aí você vai falar, mas ele é caro, aqueles argumentos, enfim. Se nós fizermos uma redução do elenco, eu acho que comportaria completamente... Você tem ideia quanto que nós já pagamos para o Cleiton Xavier? Pois é, tem um pacote. Você sabe quanto? Tem um pacote, né, Danilo? Eu nem imagino. Nem imagino, né? Eu nem imagino. Então, o que nós pagamos para o Cleiton Xavier daria para você trazer, acho que até o Messi, viu? Pois é, mas é patrocinado pelo presidente, então isso é um presente. Isso é um presente, não entra na soma do Palmeiras, né? Não entra, né? O presidente já entra na soma do enche-saco do torcedor, né? Pois é. Tá. Posso mudar? O Palmeiras paga essa conta. Nós pagamos com a nossa saúde nós já pagamos e Pedrinho, paciência. nós já pagamos Valdívia, nós já pagamos tantos outros pernas de pau. Olha, por que não pagar o Fred? Só vou deixar uma coisa aqui. Você falou uma coisa aí, eu já não concordo. Bom assim. Você falou do Pedrinho, você falou do Cleiton Xavier e falou do Valdívia. Dos três, pelo menos o Valdívia resolveu em alguma coisa. Ganhou alguma coisa. Esses outros dois não ganharam nada. Com toda certeza. E teve uma diferença do Pedrinho com os outros dois. Que foi uma... Hoje você não encontra mais. Ele colocar o salário dele, falar não quero receber enquanto não estiver bem. Exatamente. Isso é meio papo furado. Não foi papo furado, não. A CLT não permite isso, é fácil falar. É fácil falar também. O regime não permite isso, mas tudo bem. Teve não sei se ele é senador ainda, ele devolveu agora 100 e poucos mil, mas aí é um cargo diferente e tal. Mas eu concordo com essa questão que às vezes você joga, mas eu lembro na época, eu conversei com o Pedrinho, ele ficou mal mesmo de estar recebendo isso como pessoa, como ser humano, estar recebendo sem estar produzindo. O próprio Marcos, quando teve a lesão que ele quase encerrou a carreira em 2008, né? Aquela dividida jogo com o Juventus, se não me engano, quebrou o braço de novo, foi difícil para ele retomar. Ele mesmo vem a público, pede isso, é um expediente do caráter do jogador, mas acho que... Né? Até pelo ponto de vista legal, como o Lugol colocou, acho que é lógico. Sempre tem, né? Uma situação. Apesar que você pode contornar. Com certeza. É contornável, isso do legal é contornável. Você pode doar.
Você vai Isso. perguntar do Fred ainda? Não, eu queria fazer uma pergunta falando um pouco da história, mudar totalmente. Eu tenho uma Vai lá, pergunta vai lá. para fazer pro Galupo, que Então o vai pessoal lá. quer saber onde Opa. comprar o livro, Galupo. É. Boa. Opa, nas melhores livrarias do ramo. Cultura, todas as... Todas elas já estão Legal. sendo distribuídas, né? Tem a distribuidora, a Dizal, que está fazendo toda essa distribuição para as principais livrarias. Tem no próprio site da editora In-House, In-House, né? INHOUSE.com.br, no próprio site da editora. Se houver alguma necessidade, pode me mandar direto para o meu e-mail ou para o e-mail do Ezequiel, eu No deixo. seu Twitter, né, No meu também. Twitter, enfim, quiser mandar um e-mail aqui pro pessoal da família, todos têm o meu contato, eu entro diretamente nos próprios contatos da família, pode me marcar e vocês podem me repassar. E esse livro a essa gente vai demanda. sortear. A gente esse vai vai livrar um sortear. presente ao Família Palestra, está à disposição de vocês, à audiência, a todos. Olha lá, o lugar tá Parque dos Sonhos. Exato. Aí, Como surgiu a ideia de montar esse livro? Eu sei que você já... Quantos livros você já escreveu? assinado do Palmeiras desde 2009, são 7 obras. Olha que Eu maravilha, vou- gente. Legal. Eu vou pôr isso aqui mais perto da câmera. Olha, a câmera aqui Esse tá. era um vitral Põe que aqui, ficava ó. na... Eu no lembro salão desse. de troféu da Aqui, Sociedade ó. Esportiva Eu Palmeiras. lembro. Olha que desse coisa vitral. mais linda. E Sério. mudou toda essa perspectiva, um vitral lindo, né? Uhum. Que abria ali, abria os trabalhos na... Programa ao vivo. É. Ao vivo, é lógico. Ao vivo em cores. E, enfim, a ideia surgiu justamente daquela angústia e daquela necessidade, né, de registrar a transformação do próprio estádio Palestra Itália, né? Num bate-papo informal com o José Ezequiel, com outros amigos também, quando aprovado o novo Allianz Parque, a Arena Palestra, e que nós percebemos de fato, olha, isso aqui vai deixar de existir. E como a gente registrar isso para a posteridade, né? Então já começamos a nos mobilizar a partir daquele momento de fotografar, catalogar, pesquisar, registrar em filmes, registrar com todas as ferramentas que a gente tinha à nossa disposição para que pudesse perpetuar um local que emana sentimentos, emoções, resgata memórias, né? Ali a gente viveu momentos das nossas vidas que são únicos, né? Ali a gente fez amigos, né? A gente desfez amizades, ali a gente encontrou família, encontrou namorada, desfez namoradas, né? Encontrou momentos, chorou de alegria, chorou de tristeza, quer dizer, então é um local que guarda os Teve sentimentos. quebras, né? Teve quebras, teve reconstruções, quer dizer, então a história esportiva, de uma maneira geral no Brasil, ela vive muito da oralidade, né? Então do neto, do avô passando para o neto, do pai passando para o filho. Parece a história das savanas africanas. Exato, né? e carece a gente ter um registro documental. Hoje, de uns 15, 20 anos para cá, há uma produção cultural muito maior, né? Há um entendimento muito maior de produção cultural. E essa é a nossa missão, a gente perpetuar isso para as futuras gerações, para essa geração também, né? Para que a gente não deixe passar batido coisas que são importantes como referencial da cidade. A gente pegar a história arquitetônica da cidade de São Paulo, num recorte de 100 anos, que é um recorte pequeno, que é o recorte do estádio, do nosso estádio, do ponto de vista histórico, as transformações que existiram na nossa cidade, né? Vou dar um exemplo que aconteceu recentemente. Eu tenho uma amiga que pesquisa a italianidade de Gênova, chama Fúvia, ela é historiadora, e faziam 10 anos que ela não vinha a São Paulo. E quando ela veio a São Paulo, ela veio revisitar alguns pontos, né, que eram expressivos dentro da comunidade. E ela falou, Fernando, me leva em tal lugar, e chegou e perguntou para mim, eu quero ver a casa do Matarazzo, na Paulista. Há 10 anos atrás ela estava lá. Quando eu a levei, não falei nada, e quando eu a levei, hoje tem um grande shopping center. Ela começou a chorar, entendeu? Que essa é uma realidade de uma metrópole como São Paulo, né? Que perde as suas referências aos cabeolhos. Só te perguntar uma coisa em relação à história, antes que você pergunte novamente, Google. A mesa que foi assinada a alteração de nome de Palestra Itália para a Sociedade Esportiva Palmeiras, você sabe onde está?
Olha, eu tenho uma nuance de que ela está salvaguardada dentro de um galpão ao qual está guardada todas as nossas taças, troféus. Ela está junto. Assim Tá. espero. O último parecer que nos foi passado por algumas pessoas que diretamente estão trabalhando com isso, porque desde 2013 eu me afastei da instituição propriamente dita, então acabo vivendo, conversando com as pessoas que estão mais próximas, né, e que estão trabalhando, a gente dá o suporte, ajuda em tudo que é possível, mas diretamente a última informação que eu tenho é que todas essas memoráveis, né, todas esses marcos históricos da vida do clube, eles estão salvaguardados num galpão. É porque essa mesa ela ficava como um suporte de nossos troféus na sala de troféus. Exato. O dia que eu fiquei sabendo disso, eu falei, gente, olha a importância histórica dessa mesa para a Sociedade Esportiva Palmeiras. E ela estava ali como um apoio, como se fosse essa mesa aqui, todos os troféus em cima, sem nenhum trato, sem nenhum cuidado, sem uma placa falando o que era aquela mesa. Se de repente alguém chegasse lá e falar, não, agora nós vamos fazer uma sala de troféus aqui, joga essa mesa aí, tá com cupim, tá não sei o que, sabe, era capaz de alguém fazer isso. Fala, Lugol, agora. É o seguinte, o Palmeiras é um time, até Palestra Itália, a última vez que estive com o Galupo, inclusive, ele estava orgulhoso da origem. A origem italiana do Palmeiras incomoda muita gente e isso já vem de tradição. O Galupo, na última vez que eu estive com ele, inclusive trouxe se eu não me engano, acho que o avô dele é um dos fundadores do Palestra Itália. E ele tem um orgulho muito grande, trouxe a carteirinha. E o Palmeiras teve uma certa Palestra Itália, uma retaliação ao longo dos anos por conta de ter essas origens italianas. Eu queria trazer essa história um pouco, o Galupo vai contar muito melhor do que eu aqui, o quanto isso hoje ainda atrapalha o Palmeiras ou nos favorece. Porque tem aquela questão do vermelho, tem uma série de discussões, é arbitragem, é o outro estado, o quanto a origem italiana hoje incomoda a imprensa, incomoda o torcedor, incomoda o próprio torcedor palmeirense, o quanto isso ajuda e o quanto atrapalha a origem italiana do Palmeiras. Excelente colocação. Esse é um tema fantástico que eu adoro conversar a respeito. Até porque eu sou descendente, participo da juventude italiana aqui no Brasil, de associações da comunidade propriamente dita. O Palestra Itália, ele nasce justamente nessa dualidade. A dualidade parece que caminha na vida do clube. Vou te dar alguns exemplos. Palestra Palmeiras, Itália Brasil, Porco Periquito, né? Toda hora, clube social ou só futebol, tudo gira em torno das nossas problemáticas em relação a essa dualidade. Acho que a raiz genética, essa discussão da nossa fundação propriamente dita da italianidade no clube, ela já está superada com o momento ápice de 1942, que foi um momento crucial de ruptura propriamente dita, não dos laços fraternos em relação à italianidade, mas realmente da afirmação do Palmeiras como uma instituição de fato brasileira, né? Mesmo que sendo de maneira autoritária, né, isso culminou para que o clube se norteasse para outras direções, né? E a gente pode ter um debate se isso foi bom ou se isso foi ruim, dependendo do ponto de vista. Se você pegar os palestrinos, como era o meu avô do passado, ele vai falar, olha, isso daí foi um rasgo na honra de nós italianos que construímos essa instituição. Arrancaram as nossas referências, arrancaram a nossa bandeira, arrancaram o nosso nome, né, nos desprezaram na nossa honra. Né? Do ponto de vista da continuidade da instituição, é extremamente válido, porque se tornou um clube de tudo e de todos os créditos, de todas as raças, de todas as origens, dessa multipluralidade que é o Palmeiras, desse colosso e dessa potência que rompeu uma situação de clube de colônia. Quer dizer, então, essa dualidade, dependendo do ponto de vista, ela vai te dar muitas interpretações. Eu propriamente debruçando sobre a questão, eu acho extremamente válido tudo da forma como aconteceu, né? Porque, sincero e honestamente, se em 42 tivesse tido outros agentes, outros fatores e outras atitudes em relação a tudo que aconteceu, com toda certeza nós aqui não estávamos falando de Palmeiras. Exatamente. Com toda certeza. Entendeu? Então, acredito que a vida nos conduziu para uma direção e que este debate ele é muito mais idílico
ele é muito mais do ponto de vista de algo que já foi e que a gente tem que pensar em resolver outras questões mais importantes ao longo da nossa trajetória, como, por exemplo, o futuro esportivo do Palmeiras, o contexto em que ele vai se enquadrar nesse cenário do futebol cada vez mais competitivo, as nossas ambições em relação ao nosso departamento de futebol, a montagem dos elencos, o nosso patrimônio, a equalização desses litígios em relação aos parceiros. Quer dizer, a gente tem muitos outros debates em voga, mas essa questão da eternidade é muito rica. Posso só emendar com o rapaz que está mandando aqui, o senhor Eli está perguntando. Eu acho que o Galupo ele é mais juventino do que palmeirense, porque ele não sai da Rua Javari. Conta um pouco isso. Com toda certeza. Você encontrou o Gola outro dia. Não, o senhor Eli tem toda a razão. O Clube Atlético Juventus é outra paixão de infância. Eu nasci na Moca. Tenho tios que pertenceram aos quadros diretivos do Clube Atlético Juventus, tios que jogaram como atleta do Clube Atlético Juventus. E para quem não sabe, o Clube Atlético Juventus foi fundado em 1924 e toda a sua diretoria eram oriundos do Palestra Itália. Conde Adriano Crespi, o filho, e o pai, Conde Rodolfo Crespi, que dá o nome ao estádio, são sócios honorários perpétuos da fundação do Palestra Itália. Ou seja, somos primos, né? Temos as mesmas origens, né? Partilhamos do mesmo sentimento. Eu costumo brincar com alguns amigos quando me colocam nessa situação, que o J é o P ao contrário, né? E que a bandeira da Itália sintetiza o meu coração, vermelho e branco, que diria o Grenar. É o Juventus, o verde e branco, o Palmeiras. Então tá tudo em casa. Tudo de Bonagenta. Viva o Canoli. O Ricardo Pires, né, ele passou aqui no Twitter, no WhatsApp. Aliás, o WhatsApp aqui tá bombando, eu preciso daqui a pouco falar o nome de algumas pessoas aqui. Mas ele colocou assim, uma tônica que foi a data de hoje. Então ele conjuminou, né, é mais difícil Ezequiel aparecer na TV ou comprar ingresso no site do Avante. Pô, parece aquela pegadinha, desculpa o merchan, da Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho que vende mais. O ovo ou a galinha, né? E, pô, essa foi a pergunta mais difícil da noite. Eu vou ficar devendo essa resposta. Porque vou refletir até o final do programa e espero ter uma luz para entrando nesse assunto do Avante, hoje nós tivemos, assim como em outras oportunidades, infelizmente, a gente teve algumas situações, eu não posso deixar de registrar porque as mídias sociais estão bombando, o dia inteiro se falou nisso, saiu até reportagem em outras emissoras, tudo. Por quê? Hoje você, para ser sócio Avante, você tem um rating, que é um rating, né? Rating, né? No limits, né? Então você tem, cada vez que você vai ao jogo, é computada a sua participação no jogo, virou a catraca e tudo mais e tal, e aí você é 100% 5 estrelas, ok. Se você deixa de ir um jogo, no mês seguinte é diminuído um percentual de sua participação, só que você tem um limite para continuar 4, 5, 3 estrelas. E aí, se um jogo às vezes não faz diferença, você continua como 5 estrelas e tem condições de comprar na primeira abertura de ingresso. Só que isso teve uma bagunça no começo desse mês, que quem era 5 estrelas caiu para 3 estrelas de repente, e isso daí tem horários. Então, para quem não conhece, é assim, quem é prioritário, quem tem 5 estrelas, tem um horário para comprar e um dia específico. Quem é 4 estrelas vai comprar mais tarde. Ou no dia seguinte, aí assim sucessivamente. Só que hoje, gente com 2 estrelas, que nem sócio do clube conseguiu comprar ingresso, e gente que era 5 estrelas caiu para 4 não conseguiu. Só que a pessoa é 5 estrelas, não faltou em nenhum jogo e não consegue falar no Avante. Liga lá, fica 1 hora pendurada no telefone, não consegue resposta por escrito, manda no Twitter, não vai. Gente, isso não pode acontecer. Mudou-se a plataforma de uma coisa que não estava 100%, mas estava melhor do que puseram agora. E bem na época das finais, bem na época de jogos decisivos, acontecer situações dessa magnitude. Então isso é uma coisa que a gente tem que agir com muita energia. Eu acho que a empresa que está administrando isso recebe um valor substancial, não é pouco que ela recebe, se não me engano são 20% do valor
que é a taxa de arrecadação, e aí você fala, gente, os caras recebem essa bala de dinheiro para prestar um serviço mequetrefe, para falar, né, para não falar palavrão aqui na TV, e aí a gente não pode reclamar, não pode falar porque é predador, porque não sei o quê. Gente, não está funcionando a porcaria do negócio, meu. Tem que fazer o negócio funcionar. Eu quero comprar ingresso, as pessoas querem ir ao jogo, aí se sentem como trouxas, porque vão em todos os jogos para girar catraca. Teve jogo no Pacaembu que os caras entraram, passaram na catraca e saíram, porque queriam fazer o rating, eles não queriam assistir o jogo, mas queriam fazer o rating porque já sabia que o Palmeiras ia para a final, ia para jogos decisivos, porque mesmo o Palmeiras com todas as dificuldades, o Palmeirense acredita. E ele acha que vai, menos o Lugol, né? Mas o Palmeiras se superou em alguns jogos aí, e está chegando em jogos decisivos. E na hora que você pode usufruir do benefício que você plantou ao longo de todo esse ano, aí você vai lá e não consegue comprar o ingresso porque o site trava, porque o seu rating caiu, aí você não consegue reclamar. Eles abusam do amor que o torcedor tem pelo Palmeiras. Então, vamos tratar disso, gente, vamos consertar isso, vamos publicar o que está acontecendo, deixa o negócio mais claro. Tem até petição online já rolando para poder pedir transparência no processo. É um absurdo, a gente tem coisa muito mais importante no Brasil acontecendo, a gente sabe, mas nós aqui estamos falando de Palmeiras. Pra gente hoje é Palmeiras, eu quero Palmeiras funcionando, eu quero tudo trabalhando como um relógio suíço, sem atraso e sem adiantamento, né? Fala, Lugol. É para aproveitar aqui o espaço cornetada, para aproveitar esse gancho aqui do Não, isso não é cornetada. É uma bela cornetada. Você já embalou agora. Não, mas tá certo, eu concordo com a sua opinião. Outro ponto é o seguinte, eu queria até entrar numa outra questão que eu acho que não está bem relacionado, mas está relacionado ao Palmeiras. O Palmeiras vai jogar agora nas quartas de final do Campeonato Paulista, na segunda-feira à noite. Eu achei ótimo. Não, excelente. Eu até achei excelente. Pro Palmeiras bom, mas pra torcida ruim. Agora, Interessa. Não, acho ruim. Torcida, Minha opinião. Não interessa. Não interessa. Eu acho que é um descaso com o torcedor palmeirense. Na minha visão. O mais importante aí é o time. Não, o time. O mais importante é o time. Se não tiver time, não tem torcedor. Na Porra! minha opinião, não. Minha opinião é o seguinte. Que é isso? Não. Calma, eu acho o seguinte. Vou ter que separar vocês, fazer hein? um jogo do Palmeiras a segunda-feira à noite é um desrespeito com o torcedor do Palmeiras. O quê? É um desrespeito. Você não vai no cinema durante a semana? Não. Pô, quantos vão no cinema? Não. E vão chegar meia-noite, 1h da manhã. Jogar de segunda-feira é um desrespeito com o torcedor do Palmeiras. Você prefere às 11h da manhã no domingo? Não é todo mundo que pode ir. Você pode ir. Você pode ir segunda-feira. Eu posso ir qualquer hora. Você pode ir, mas não é todo torcedor. Você não pode falar por todo torcedor do Palmeiras. Mas que é torcedor isso? do Palmeiras, ele Você separa. pode ir, não vai, pô. Então não. O mais importante. O mais É importante o privilégio. O que é mais importante? O torcedor do Palmeiras não é só você. O que é mais O importante? torcedor do Palmeiras não é só O você. Palmeiras São desgastar. milhões no Brasil. O que é mais importante? Olha, É o Palmeiras desrespeitado. desgastado e não podendo ir para uma final? Ou o Palmeiras jogando na hora que você quer, bonitinho, Não. no domingo às 6h da tarde? Não. Eu não estou discutindo E isso. ficar desgastado. Que negócio é esse? Eu não estou discutindo Deixa- isso. você Eu tá estou aí, discutindo o desrespeito. Que desrespeito Você está falando o de quê? uma coisa, eu estou falando de outra. Você está falando do Respeito rendimento do time dentro de campo. Mas é isso Com aí, esse você time- vai de acordo com o rendimento Com do esse time, pô. time tinha que jogar meia-noite, porque com o Zé Roberto, Edu Dracena, esses caras têm que jogar meia-noite. Isso é uma baixar a coisa. luz ainda, Isso é né? uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que você está dizendo. Isso é não. coisa de Avalone. O que você tá Uma dizendo, coisa é não. uma coisa, outra coisa. Isso é coisa de Avalone, não Então é não coisa importa. nossa. Eu tenho a minha opinião, não depende da sua e nem de ninguém. É o seguinte, jogar de segunda-feira é um desrespeito, na minha opinião, Que é com o isso? torcedor do Palmeiras. Que é não isso? com o time. Com o Que time é é melhor isso? jogar de madrugada. Que é Esse time isso? é menos Eu vou fazer sol. uma pergunta Aí é pro Bruno. melhor. Deixa- mas Bruno, qual é o desrespeito. dia? Desrespeito. Qual é o dia mais importante da Europa que se faz o jogo É de brincadeira. É de da brincadeira. Champions? Qual é o dia De dos brincadeira. campeonatos lá da Europa? É, de Europa. Qual é o dia? É o dia. Os caras jogam todos os dias, tem jogo de terça, tem jogo de segunda. E comparar a Europa com o Brasil? Vamos parar com isso. Porra, então- Comparar a Europa com o Brasil, Deixa- deixa de brincadeira. Então fecha aqui, Pera aí, caramba! deixa só. Eu vou colocar a minha opinião. Eu acho que assim.
na minha modesta opinião, como conselheiro, como palmeirense, viu, Serginho? Agora que eles ficaram quietos, foi pra mim aqui. Ele quer ver o circo pegar fogo ali. Mas é o seguinte, de início eu falei, cacete, segunda-feira é dia de jogo, meu, o que é isso? Mas aí analisando todo o contexto, primeiro você tem que olhar o panorama geral. Vai ter a manifestação para derrubar a dona presidente. Aí isso tem que sair logo, tem que acabar logo, a economia do Brasil precisa que seja resolvido logo essa situação. Tá parada. O Brasil precisa andar, precisa caminhar. E aí a gente vai ter essa manifestação. Aí a polícia não consegue conduzir a manifestação e jogos ao mesmo tempo. Tem o jogo da Gambazada, que seria marcado também para o mesmo dia, que já veio para o sábado. Veio pro sábado. Sábado à noite. São E duas aí, manifestações, pró e contra. Tem pró e contra, né? Então, aí, quer dizer, vai ser uma briga de torcida generalizada, né? Aí, o que acontece? O Palmeiras vai jogar na quinta-feira o jogo que vai ser decisivo, por mais que tenha gente que não acredite, né, Lugol? Vai ser decisivo. Vamos lá, eu acredito na quinta, eu não acredito no Nacional lá. Tá. Porque eu falei, inclusive, que o Palmeiras faria 4 pontos. O nosso resultado e se ganhar, faz 4. Eu lá acredito no pode ter Palmeiras, eu não uma acredito marmelada, é lá. né? Lá eu não acredito. Lá uma marmelada, Isso. exato. E aí a nossa parte nós vamos brigar para fazer. Então vai ser um desgaste, vai ser quinta-feira à noite e tudo mais. Aí quais eram as oportunidades? Jogar no domingo às 11 da manhã, que é um horário que o torcedor adora. Eu gosto muito, eu moro ali perto, eu vou a pé, assisto o jogo, acaba o jogo, vou para casa almoçar, na boa, ótimo. Só que o jogador tem todo um preparo físico, ele vai ter que almoçar, porque ele come massa, macarrão e tudo mais, para acumular energia para despender durante a partida. Então ele vai ter que almoçar às 8 da manhã. Ele vai ter que mudar. E isso, o Palmeiras já foi o mais prejudicado em todos os jogos que ele jogou às 11 da manhã, que não rendeu. O time é limitado, tem todas as coisas e tal, então é complicado. Para jogar à noite, a gente não sabe o que vai acontecer nessas manifestações. Se tem a pró e a contra, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, na minha opinião, eu acho que o presidente Paulo Nobre, que estava presente na reunião da federação, foi pertinente a sugestão dele para o Palmeiras jogar na segunda-feira à noite, para poder ter um dia a mais de descanso, um dia a mais para tratamento do gramado. Então, o torcedor, se o jogo é na quarta, ele vai. Se o jogo é na segunda, qual que é a diferença? Ele tem a oportunidade de ir ao jogo. Agora, o Lugol na terça-feira de manhã está viajando. Eu não estou falando por mim. Eu não estou... Maceió. Eu não estou falando por mim, gente. Peraí. Gente, eu não estou falando por mim. Eu estou falando pelo torcedor do Palmeiras, que é muito mais do que eu, muito mais do que qualquer um daqui. Sim. Nós somos mais de 16 milhões. Eu estou falando de um exemplo, desrespeito. agora, Eu queria ver os gambás jogar em Itaquera segunda-feira. Você acha que alguém propôs? Isso é desrespeito. Não, eu não estou mas dizendo que é segurança- melhor. Vamos lá, gente. Aí- Eu aí acho que já é é melhor. diferente. Vamos lá, gente. Eu Aí é acho. diferente. Então eu vou perguntar a sua opinião. É. Eu concordo com você. Para o Palmeiras é melhor jogar segunda de madrugada. Sem chuva, aquele sem sol, sem chuva, aquele nublado. Eu não estou dizendo que é isso. Eu estou dizendo a falta de respeito. Esse é o ponto. Que os gambás jamais jogariam em Itaquera segunda-feira à noite. É ser trouxa. É ser trouxa dessa federação. É isso que eu acho. Hugo, eu vou te dizer o seguinte, isso se resume em força dos bastidores. Vamos falar de história? É isso aí. Vamos falar de história? Vamos falar de história? Representatividade zero do Palmeiras. Força O de- Santos escolheu o horário, o São Paulo escolheu o horário, o Corinthians escolheu o horário, o que sobrou ficou com o Palmeiras. A verdade é essa. É isso escolheu. É verdade é essa. Ele primeiro escolheu, mas depois ele teve Se que danou. se sujeitar Mas também. ele é o Mas mesmo. na federação ele escolheu. Na Bom, federação então, ele mostrou quem é que manda. Você Vamos pegar o histórico. você entra no Face, Mas não entra? claro, com Tá. certeza. Você viu qual as maiores desculpas que o pessoal está encontrando? Porque segunda-feira, que o Palmeiras não vai passar na TV Não, aberta. Independente disso, o Palmeiras não Pera passou aí, nem de pô, domingo não é às isso. 4 horas da tarde. É, Não é isso. não é Vamos exatamente. pegar a história. Vamos pegar a história. Não, isso é Em 1979, por uma rodada dupla, o Vicente Matheus parou o campeonato. Tem que ter culhão. É isso O aí. nosso presidente não tem culhão. Perfeito. Ele faz o Aliás, jogo.
das federações. Nenhum. Não importa. Estamos falando desse momento atual. Não, estamos falando que Estamos falando desse momento desde atual. a época que Claro, que em estava aquele 79 outro. ele parou o campeonato e o Palmeiras embalado perdeu o título. Será que ninguém se lembra? Será que não tem uma pessoa inteligente no Palmeiras para parar esse campeonato também? Então não joga domingo o Palmeiras, não joga ninguém. Não joga ninguém. E acredito numa coisa, que é uma grande contradição do seu Paulo Nobre. Porque há menos de um ano o horário das 11 horas era panaceia pro Palmeiras. Nós perdemos o Campeonato Brasileiro pro Atlético do Paraná às 11 horas. Um jogo com 30 graus no Palestra Itália e ele falou que era uma coisa linda. Entendeu? Com o Goiás, jogando com o Flamengo, jogamos semifinal, jogamos quarta de final contra o Botafogo, o time se arrastando. Você entendeu? Então sempre é o Palmeiras. Sempre é o Palmeiras. Por quê? Entendeu? o Palmeiras nunca teve força no bastidor. Mas tem que ter. A gente Desde tem que o parar Bola com 7. isso. Mas A é gente por tem isso. que parar com isso. Não, Bola 7 não, é injustiça. Ele mudou a final de 74 pro Morumbi. Desde. Ah, sim, depois dele. Depois dele, Claro, A gente depois perdeu- dele nós ficamos 20 anos na A gente fila. perdeu o Exatamente. campeonato porque deixou pra jogar em janeiro, né? Exato. Isso. Não, É, perdeu com gol de canela. É esse o ponto. O ponto que ele está Esse é o falando é o ponto. seguinte: é a falta de respeito. É bater. Pode Falar, jogar não, segunda, o Palmeiras pode não jogar vai de ser. terça, de Independente, quarta, eu de concordo quarta. que é melhor à noite. Vamos ver o melhor dia da semana. É que é sempre o Palmeiras. Sempre. Não, é o Palmeiras que vai jogar de segunda. Vão ter três a gente tem times. que abrir Quem as é isso aí. Sempre é o Palmeiras que tem que ceder, sempre tem que abrir as pernas, falta representatividade, é o mais roubado. Aí vocês reclamam. O Palmeiras foi roubado. Foi por causa disso. Porque não bate o peito, ela tem que bater. Isso não marca a posição. vamos voltar então. Qual é o dia que seria para o Palmeiras jogar? Assim, o melhor dia era jogar de domingo à tarde. Mas domingo à tarde tem essa. Não, vamos lá. O melhor, no dia que sair da federação, eu quero domingo à tarde. O Palmeiras tem que no mínimo Aí brigar. sim, O parar Palmeiras o tem que no campeonato. Tem que mínimo. parar todo mundo. Tudo bem, parar o Não vai campeonato. parar. O Palmeiras tem que no mínimo brigar com os gambá. Parar Até o por campeonato, isso, tudo bem, eu também concordo. até porque o Palmeiras Mas tem a jogar no o Palmeiras tinha a prerrogatória que joga na quinta-feira pela Libertadores. Isso. E os gambá jogam amanhã. Ou seja, no mínimo domingo era do Palmeiras, cacete. Exato. No mínimo, Uma no pessoa mínimo é 3 inteligente dias. argumentaria No mínimo para argumentar, senhores. Nós vamos jogar no domingo porque os gambá jogam na quarta e o Se Palmeiras tiver joga na que quinta. mudar alguém, muda Se gambá. tiver que mudar é gambá. Essa era a batida, não. Era Só botar que- na mesa e falar, ó, aqui Só não. que- Aqui é Palmeiras. Tem um agravante aí. A Dilma. Quantos pontos o Gambá fizeram? Eu não entendo. Mas que gambá? Tá no regulamento? Isso não tá no regulamento. Mas que direito? Eles têm o direito. Mas que Vamos falar a direito? verdade. Não, eles têm o direito de jogar em casa. Talvez Mas não o não, direito, não. Que Talvez direito? ácido, mas não por regulamento. Não por Talvez regulamento. Que isso? Isso não é. Isso é Entendeu? prioridade da ONU. Tá. Mas que direito Não é isso? isso, pô. Não Tá. está sendo lugar. Regulamento era o time que acabou na frente joga dentro de casa. O dia, se é sábado, se é domingo, se é quarta, se é à noite, jogar de segunda-feira é abrir. O Galo falou, é abrir as pernas Quem é e que- não botar quem o pau é- na mesa. Na minha opinião quem é é isso. que manda Põe primeiro, no depois você futebol? abre as pernas. Depois você abre as pernas. Primeiro você põe na mesa e fala, ó, aqui eu sou Palmeiras. Depois você negocia segunda, terça, quarta noite. Quem é que Você tem que manda ser no Palmeiras, futebol? cacete. Senão nunca vamos ser grande. É, O Palmeiras está se RGT. apequenando por causa desse Vou tipo de perguntar pra coisa. você, quem é que manda no futebol? A RGT. Pronto, acabou. Acabou, não precisa, não adianta ficar discutindo. Não adianta. Eles determinam, Ricardo bom, Pires quem vai tá- jogar no domingo é A o Esporte Corinthians. Interativo tá aí, hein? O A Esporte Ricardo- Interativo tá aí pra Mas o poder. Ricardo Põe na Pires, mesa. o Ricardo Pires está comentando aqui, Lugó, a RGT, a FPF deram preferência para quem já renovou com ela. Isso é óbvio. Exatamente. Ó, se a gente começar a jogar a culpa nos nós vamos ter que ser um pouco de protagonismo aqui. Se a gente ficar sempre com o rabo entre as pernas e ficar na plateia, é a Rede Globo, nós somos Só coitados, Brasil, vamos Brasil, botar na. Brasil. É tudo transferência. O palmeirense é plateia. Nós somos coitados, nós viemos da isso. Itália, É isso, somos tá. amargurados. O palmeirense tem que ser protagonista. Chega de se enfiar debaixo da mesa. Ou nós aqui, até como representatividade do Palmeiras, precisamos se expor aqui. Não, a gente aceita, porque RGT o caço. Se ninguém bater, nós vamos continuar apanhando. Mas é verdade. Lugó, olha só. eu A Esporte concordo. Interativo tá aí. Quem que Eu tá Vamos fechando saber o Interativo? negociar. Espera um pouquinho. Não sei quem Quem tá, é que fechou mas se o tem Esporte dinheiro. Interativo do Só time acho que é o pequeno. Santos. E o- Só e time por que, pequeno. que o Palmeiras não fechou? Não sei. Por que, que o São Paulo não fechou? Calma, porque não sei. Eu não sei A gente negociação. ainda não fechou. Sabe? Agora é o seguinte, Então ó, aí, pô, Lugó, eu concordo. na hora de... Ainda em debate. Eu concordo com várias
das situações que você, Galupo, colocou, que o Lugol colocou, mas assim, eu quero ser campeão. Eu quero ganhar esse título e quero passar de fase da Libertadores. Se lá na frente a gente vai almejar alguma coisa, não vai, eu tenho que pensar no contexto geral. Eu concordo que a gente tem que se impor, tem que mostrar que o Palmeiras é grande, que o Palmeiras é forte. Isso, concordo em gênero, número e grau. Não subestimar nossos 20 milhões de torcedores, respeitar o nosso torcedor, que foi o que a gente colocou aqui, que não está conseguindo comprar ingresso, porque o jogo é na segunda e o pessoal não está conseguindo comprar ingresso. Aí junta, na segunda-feira está difícil, eu não vou. Aí eu não vou. Por quê? A porra do site também não está funcionando. Tá dando fila, tá caindo, a merda do atendimento não tá funcionando. Então, é um conjunto de coisas. Posso falar? Aí eu quero ser, só um pouquinho, Segunda-feira eu quero ser campeão. É o menor dos problemas. Contexto. Pensando no jogador e no contexto geral do que está acontecendo, eu vou paralisar o campeonato, aí depois eu vou e tomo uma fubecada de uma porcaria de um time desse. Aí vão falar, o Palmeiras vinha numa crescente, interrompeu e se ferrou, para não falar a coisa que rima. Então tem tudo isso. Concordo com você, mas analisando pelo conceito geral da coisa, em termos de descanso físico dos jogadores, de arquitetura do jogo, a segunda-feira, na minha modesta opinião, seria a melhor oportunidade. Fala, Zé. Falar em tem um sorteio para fazer aqui. Falar em ingresso, você quer um desrespeito maior com aqueles que já compraram as suas cadeiras cativas lá? Lá pelo ano de 56 foi quando eu comprei a cadeira cativa, tá? 1956, tá? Eu sou obrigado a sair da minha casa e ir até o clube para retirar meu ingresso de cadeira cativa. Você não pode comprar como se fosse um Avante. Não, porque não sabem fazer as coisas. Eles ao invés de te dar uma carteirinha como se fosse hoje, Avante, você compraria pela internet. Como eu fui até o Mandaqui, do filho dele. tá, a serviço, na volta eu parei lá, tive que pagar estacionamento e ir lá pegar o meu ingresso. Que absurdo. Quer Algo dizer, que é uma propriedade sua. é uma propriedade minha. E eu já tentei diversas Quer vezes dizer, comprar pra ele. não poderia estar Não pode também. igual o Avante. Você Então, até por isso, resumindo, eu não sou Avante. Eu não tô nem aí pro sócio torcedor. não, mas Porque você vê- justamente para não passar esses aborrecimentos. Não, mas o sócio Para não ainda- tirar o ainda meu lazer. Eu cancelei o meu Avante quando, numa determinada situação, eu vi um torcedor estendendo uma bandeira no seu estádio e um segurança pedindo para ele tirar. Aí quando eu me vi, já estava num debate. Entendeu? Aquilo foi o cúmulo. Aí quando eu vi, falei, não é isso que eu quero. Não, então, Não é mas isso que eu você quero. imagina, Entendeu? eu sou obrigado, não podia estar isso aí já inserido como Claro. É como o Tarso Avante. colocou, né? Nós temos diversas plataformas hoje de você comprar ingressos para shows, extremamente inteligente, com um público Isso! duas vezes maior Isso do não que pode esse, fazer. vai. Exato, com muito mais facilidade, com muito mais logística, com muito mais racionalidade. Aqui, ó. É? E aí E eu a- vou. e a Não, e o gente anda pra pior, trás. que tá escrito aqui Avante, ó, mas eu tenho que ir lá buscar. Pois é. É uma Ao empresa. invés É de te dar uma ignorância. carteirinha especial Exato. para você comprar pela internet, Exato. carregar Acabou. o seu ingresso. Acabou. Gente, a gente não pode parar no tempo, gente. É Mas isso. isso é O cara tem cadeira cativa, é uma coisa assim que, como você vai vender depois os camarotes, como você vai fazer a comercialização, você tem que facilitar. Eu vou fazer o sorteio já. Dá seu boa noite, porque eu tenho sorteio aqui para todo mundo que compartilhou. Já Todo mundo que passou compartilhou. um gol. Ó, Ganhamos e não vamos passar os gols, hein? a gente teve. Aqui é Palestrinos, a gente tem muita coisa para falar. Galupo, a 10 próxima horas do oportunidade, programa. retorne aqui com a gente, que é sempre um prazer ter você aqui com a gente. Bom, para mim é sempre uma honra falar das coisas do Palmeiras com amigos palestrinos, né? Aqui no Família Palestra, para todos vocês torcedores.
Para mim é realmente uma honra poder aqui falar desse projeto que é o Parque dos Sonhos, poder falar das coisas do Palmeiras. Eu sou muito grato, estou à disposição dos amigos sempre para a gente falar dessa nossa paixão, dessa nossa alma palestrina que tanto arde na nossa essência, e esperamos que tenhamos aí uma sequência de um miráculo de San Genaro na quinta-feira, e depois na segunda-feira, no domingo, ou na terça ou na quarta, que possamos seguir em frente também no Campeonato Paulista. Muito obrigado pela oportunidade a todos. E parabéns pelo livro para você. Parabéns. Para Ezequiel também, tá? Vai fazer a dedicatória. Maia. Vai fazer a dedicatória. Esse livro vai ser sorteado entre todos que compartilharem o nosso programa no Face. Amanhã de manhã o programa já estará no Face, então você compartilhe e divulgue aos seus amigos, toda a sua rede, para a gente poder sortear. Faça como o Leandro Mazetti. Ele compartilhou o programa da semana passada e hoje ele está sendo contemplado com uma camisa da Academia Store, que é oferecida pela Academia Store. E aí o Leandro Mazetti vai entrar em contato com a gente para a gente poder encaminhar a camisa. Gente, não temos mais tempo, os programas foram encavalando. Boa noite aí para todo mundo e esperamos aí uma vitória de primeira na segunda. Boa. Grande abraço ao torcedor palmeirense que acompanha a gente. Hoje a discussão foi calorosa, mas foi muito bacana. Isso faz parte da alma palestrina. E Nós agradecer somos, o Galupo aqui por ele essa falou obra. Que nós somos palestrinos, nós somos cornetinos. E no final, como manda a nossa tradição, acaba sempre em pizza. Boa. Exatamente. Então, um grande trabalho aqui. Parabéns ao Galupo, parabéns ao Ezequiel pelo trabalho. E vamos apoiar, vamos comprar, que o Palmeiras é um dos poucos clubes do Brasil que tem história. E essa história é mais um desse exemplar aqui do Galupo. O Palmeiras é um time de história e compra aqui o livro do Galupo e do Ezequiel, que é fantástico, e eu vou comprar o meu também. Grande abraço, boa noite e até a próxima. Eu não vou estar aqui na próxima terça-feira, então se passar, eu prometo que na outra semana eu venho com a cuequinha verde aqui. Mas infelizmente o Marcelo Oliveira nos custou a Libertadores. É isso aí, boa noite. Um grande abraço a todos. O pessoal de Campina Grande está querendo. Não pode parar. Fechar o programa. Valeu, gente. Um grande abraço. Até semana que vem, sem o lugar de cueca aqui, pelo amor de Deus. Valeu.